Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é o meu canal do Império Literário e hoje eu estou aqui para responder a tag dos 5 estrelas. Bora lá? Eu vi essa tag no canal da Tami do Resenhando Sonhos e do Paulo do Livraria em Casa, mas ela foi criada por alguma outra pessoa que agora não estou lembrando o nome, mas eu vou deixar todos os créditos aqui na descrição para se vocês quiserem também responder a essa tag, tá certo? É uma tag que consiste de 7 categorias para a gente falar sobre livros que são 5 estrelas na nossa vida. É sempre bom a gente falar sobre livros favoritos, sobre livros que são 5 estrelas, né? Então achei interessante, fiquei com vontade de responder e estou aqui para mostrar para vocês alguns dos livros 5 estrelas aí que se encaixam em cada categoria. Antes de começar, vou dar aqueles avisos de sempre, vou pedir para você deixar um like nesse vídeo se você gosta do conteúdo que eu crio por aqui, já se inscrever no canal também para receber novos vídeos e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Também vou deixar o link de compra na Amazon de cada um dos livros que eu citar nesse vídeo no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito sem pagar nada mais por isso. E também vou deixar o link de compra geral na Amazon para vocês comprarem qualquer outro livro ou qualquer outra coisa que vocês vão me ajudar muito sem tirar nada mais do seu bolso, ok? Agora, sem mais delongas, vamos lá para as categorias para falar sobre esses livros que foram 5 estrelas. A primeira categoria é um livro 5 estrelas que não foi favoritado. É difícil a gente encontrar alguns livros que não são favoritados, né? Normalmente quando eu dou 5 estrelas a um livro eu acabo favoritando, mas já aconteceu, tá? Então aconteceu de dar 5 estrelas para um livro que não foi necessariamente um favorito para mim, apesar de eu ter adorado a história, de eu ter me conectado muito com a história, no final eu acabei não favoritando. Um desses exemplos é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu gosto muito desse livro, eu já falei sobre ele várias vezes aqui no canal para vocês. É uma autora que me conquistou muito, é um dos livros favoritos que eu tenho dela, com certeza. Acho que o único livro dela que eu favoritei foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Apesar de eu ter adorado esse livro, eu não consegui... faltou alguma coisa nele que eu tive em Evelyn Hugo e que eu não encontrei nesse livro e que não me permitiu favoritar, apesar de ter dado 5 estrelas. Então esse daqui é um dos livros 5 estrelas que não foi favorito. Outro livro também que é 5 estrelas, mas não foi favoritado, é Outlander, Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. É um livro, uma série que eu amo, eu sou apaixonado por Outlander, mas eu não sei, acho que quando eu li o primeiro livro, por eu já ter assistido a série, já sabia tudo o que ia acontecer, eu perdi um pouco da magia de você conhecer aquele mundo e aqueles personagens pela primeira vez. Então acaba que é um livro que eu gosto muito, eu dei 5 estrelas, mas também não entrou na minha lista de favoritados. Segunda categoria, um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. É difícil de falar, né? Um livro que não merece a nota de você ter dado, mas acontece, tá? Já aconteceu com alguns livros antigos, mas eu decidi falar de alguns livros mais recentes, né? Um livro mais recente e um mais antigo, na verdade, que eu li, eu dei 5 estrelas, mas que eu sei que talvez não mereça tanto assim. O primeiro é o que eu tenho certeza, assim, que não merecia 5 estrelas pra mim. Não que o livro não mereça 5 estrelas. Na minha experiência de leitura, pra mim ele não mereceu, mas na época, por alguma razão, eu dei 5 estrelas, que foi Carry On, da Rainbow Rowell. Esse aqui é um livro de fantasia, né, que é meio que uma sátira aí, talvez, inspirado no mundo de Harry Potter. É um livro que eu gosto muito do casal desse livro, eu gosto muito do sistema interessante de magia que tem aqui, das semelhanças com Harry Potter, claro, mas das críticas e da brincadeira que a autora faz, né, com a ideia do escolhido, então eu gosto sim disso. Mas olhando para esse livro hoje em dia, eu paro e penso que ele é um livro muito lento, gente. Ele é um livro que ele demora 300 páginas para as coisas realmente ficarem interessantes. Então é um livro que eu acabei o livro e eu fiquei, meu Deus, o final foi muito bom, os personagens, o casal era muito interessante, eu dei 5 estrelas no calor do momento, assim, e que hoje em dia eu paro e penso que não merecia essas 5 estrelas, sabe? Eu li a continuação, é uma continuação que eu também gosto, mas que também não merece 5 estrelas pra mim. Então eu acho que é um livro que ele acabou descendo um pouco no meu conceito com os anos. É um livro que eu ainda gosto, eu ainda recomendo. Eu acho que acabou de sair o terceiro livro, se não me engano, que eu também pretendo ler, porque eu quero continuar e terminar essa trilogia. Mas é um livro que eu, parando para analisar hoje, eu não daria 5 estrelas. Outro livro, talvez seja mais polêmico, que eu dei 5 estrelas, mas que eu repenso às vezes e paro para pensar, e eu entendo que o livro tem alguns problemas e que eu poderia ter tirado meia estrela dele, é Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas. Pois é, gente, Casa de Terra e Sangue, Sarah J. Maas aparecendo aqui. Esse livro, ele foi 5 estrelas pra mim, eu falei pra vocês, eu tenho um vídeo só sobre esse livro, onde eu explico as coisas que eu gostei. Mas é um livro que, apesar de eu ter dado 5 estrelas pela minha experiência lendo esse livro, às vezes a minha experiência de leitura conta até mais do que o enredo da história, tá, gente? Então, às vezes, eu tenho uma experiência de leitura muito boa, eu acabo dando notas mais altas pros livros. Então, eu venho tentando ser mais crítico nesse quesito ultimamente, tá? Então, não só levar em conta a minha experiência, mas também o enredo da história. Mas esse é um livro que, pela minha experiência de leitura, ele super valeu as 5 estrelas, tá? Só que tem
duas situações aqui específicas desse livro, que eu não posso falar porque seria spoiler, porque acontece mais pro final, tá? Duas situações que eu realmente não gostei nessa história. Tem uma atitude da personagem específica, uma ideia que a personagem tem aqui, que ela fala que era pra ser uma ideia inteligente, que pra mim foi a coisa mais burra que ela fez, não entendo por que aquilo aconteceu, tá? E tem uma situação também envolvendo os dois personagens principais, né, e a relação deles, que eu realmente não me convenci, não gostei muito de como aconteceu. É um livro que tem quase 800 páginas, né, na minha edição, que acho que são 790 páginas, mais ou menos, de história. E é claro que só essas duas coisas eu acabei relevando no final das contas, quando eu dei a nota pro livro, eu acabei relevando essas duas coisas, levando em consideração toda a jornada que eu tive no livro, toda a história, a conclusão, que pra mim foi maravilhosa. Então eu acabei relevando quando eu dei a nota e acabei dando 5 estrelas, mas eu sei que se eu fosse levar em consideração isso, eu teria tirado meia estrela desse livro e ele teria ficado no 4 estrelas e meia. Mas ainda assim é um livro que eu amo muito e que eu tô muito ansioso pra continuação. 3. Um livro 5 estrelas que te surpreendeu. Para isso, eu vou falar sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, porque esse foi o primeiro livro que eu li da autora, é um livro que eu não estava esperando que eu fosse dar 5 estrelas, todo mundo falava desse livro, eu vi aqui todo mundo estava dando 5 estrelas, mas por que me surpreendeu mesmo assim? Porque, apesar de eu ver todo mundo dar 5 estrelas, eu não achei que eu daria, porque é um gênero muito diferente do que eu estou acostumado, é muito difícil eu dar 5 estrelas para um livro comum de romance, sabe? É muito difícil eu dar 5 estrelas pra esse gênero. E quando eu li imaginando, assim, foi pro clube do livro, eu li imaginando que seria legal, mas eu não imaginei o que o livro significaria pra mim. Então foi um 5 estrelas que me surpreendeu muito. Outro 5 estrelas que me surpreendeu foi Robô Selvagem, do Peter Brown. Eu já falei desse livro milhares de vezes pra vocês. Então assim, gente, é um livro que tem 200 páginas, cheio de figuras, você lê em 2 horas. Então assim, se vocês não leram ainda, eu não sei porque é que vocês estão esperando. Vão ler, é um livro que eu não dava nada por ele, eu comprei só porque tava barato, basicamente. Não sabia nem do que se tratava. Quando eu peguei pra ler foi uma surpresa muito positiva. É um livro infantil, mas que trata de assuntos muito legais, muito interessantes. Eu acho que todo mundo deveria ler e dar uma chance pra esse livro. Então foi um 5 estrelas que me surpreendeu bastante. 4. Um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Aqui eu tenho 2 livros pra mostrar. O primeiro é do gênero de suspense, tá? Eu leio alguns livros de suspense, mas tá longe de ser o livro que eu mais leio. É um gênero, inclusive, que eu gosto normalmente quando eu leio o livro. E eu não sei porquê, é um gênero que eu acabo não lendo tanto. Sempre que eu leio, normalmente eu gosto, mas eu acabo não lendo tanto. Então, um livro de suspense que eu acabei dando 5 estrelas foi O Instituto, do Stephen King. Esse aqui é como eu disse, suspense é um gênero que eu acabo deixando um pouco de lado. Eu gosto do gênero, mas eu só leio um livro a cada meses e meses para eu ler um livro de suspense. E então eu acho que se encaixa aqui nessa categoria. O Instituto é um livro que eu amo muito, já falei pra vocês várias vezes aqui no canal, eu já recomendei pra vocês várias vezes também. Então é um livro aqui de um gênero que eu não costumo ler tanto. E o outro livro que eu vou falar aqui pra vocês é The Starless Sea, da Eric Morgenstern. Eu sei que muita gente encaixa esse livro aqui como fantasia, tá gente? Mas eu acho que ele tem uma pegada muito mais voltada pro realismo mágico. E realismo mágico é um gênero que eu não tenho muita afinidade. É um gênero que eu não costumo ler muito, porque eu não costumo gostar tanto dos livros de realismo mágico, tá? Então, é muito difícil eu achar um livro de realismo mágico que eu realmente me interesse e que eu realmente goste. Eu acho que eu só devo ter lido uns 5 livros de realismo mágico na vida, no máximo. Talvez tenha sido mais, mas realmente não estou lembrando. E os únicos livros de realismo mágico que eu realmente amo são os livros da Erin Morgenstern. Então eu até poderia trazer o Círculo da Noite aqui, que também é 5 estrelas, mas eu decidi falar sobre o Mar Sem Estrelas aqui, que também saiu recentemente pelo Morro Branco e que eu recomendo muito mesmo que vocês leiam. Já cansei de falar desse livro aqui pra vocês. Próxima categoria é um livro 5 estrelas de não ficção. Eu também sou uma pessoa que não lê muito não ficção, tá gente? Então eu poderia até botado esse livro aqui na última categoria de um gênero que eu não costumo ler tanto, mas como eu precisava responder alguma coisa nessa categoria de agora, eu acabei deixando pra depois, que é Um Ano que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Eu li esse livro no início do ano passado, de 2020. Foi um livro que me tirou completamente da minha zona de conforto. Eu não leio não ficção quase nunca. E foi um livro que eu gostei muito da ideia que o livro traz. Basicamente, a Shonda Rhimes é uma produtora, diretora e roteirista de algumas séries famosas como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Então, eu já conhecia o trabalho dela, mas eu queria ler o livro e conhecer um pouco mais ela enquanto pessoa. E é um livro que ela fala sobre o ano da vida dela em que ela tirou para dizer sim para as coisas que assustavam ela. Coisas que ela acabava deixando de fazer, oportunidades que ela deixava passar por ter medo de arriscar.
Então é um livro que traz mensagens muito importantes, é um livro que fala muito sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre você aproveitar as oportunidades da vida, sobre você enfrentar um pouco seus medos também. Então foi um livro muito importante pra mim e que com certeza foi um livro assim, 5 estrelas, que me surpreendeu bastante e me tirou muito da zona de conforto. Que eu recomendo muito, inclusive, que vocês leiam. Você conhecendo ou não a personalidade, né, a pessoa da Shonda Rhimes, eu acho que é um livro que vale a pena, sim, dar uma chance. Próxima categoria é um livro 5 estrelas que valeu o hype. Assim, vários, né, gente? Mas eu acho que o livro 5 estrelas que eu tava mais hypado pra ler, assim, porque Tamires, do Resenhando Sonhos, né, é uma pessoa que falou deste livro durante o ano de 2020 inteiro. E aí, no finalzinho de 2020, eu decidi ler The Way of Kings, do Brandon Sanderson. E assim, valeu completamente o hype. Eu já estava ansioso por esse livro há muito tempo. Mesmo antes da Tam começar a falar, era um livro que eu tinha vontade de ler. Só que depois que ela leu e ela falava em todo o vídeo dela, eu ficava com mais vontade ainda de ler, gente. Então, assim, valeu muito a pena o hype. É um livro que vai ser publicado aqui pela Editora Trama em 2022, tá? Então, assim, vem muito aí. Eu espero muito que vocês também, quando chegar aqui no Brasil, gostem dessa história, que vocês deem uma chance pra ler. É um livro enorme, então ele pode ser um pouco assustador pra pegar, mas assim, gente, vale cada página. Vale super a pena. O segundo livro é ainda melhor. O terceiro livro eu não li ainda, mas estou muito ansioso, já tá aqui me esperando. E esse livro com certeza valeu o hype. E a última categoria é um livro 5 estrelas para todo mundo, menos para você. É claro que, né, é uma questão subjetiva, não existe um livro que seja 5 estrelas para todo mundo, tá, gente? Não existe nada que é perfeito para todo mundo. Mas eu vou falar aqui de um livro que, sempre que eu vejo avaliações maravilhosas. Eu sempre vejo muita gente dando 5 estrelas para esse livro. É um lançamento recente da Galera Record. É um livro que hypou muito lá fora pela pegada, pela premissa, pela representatividade que ele tem, mas que eu li no início do ano, um pouco antes de sair aqui no Brasil, e que eu não consegui gostar como as pessoas gostaram. Fiquei muito triste com isso, inclusive, que foi Garotos do Cemitério, do Aiden Thomas, né? Eu li esse livro em janeiro desse ano, ele estava na minha meta de 25 antes dos 25. Todo mundo que fala sobre esse livro dá 5 estrelas, ama, acha perfeita, é uma das melhores leituras do ano, e eu não consegui gostar tanto do livro. Então eu fiquei muito triste com isso. É um livro que tem sim uma pegada de representatividade que eu recomendo pra todo mundo, tá, gente? Apesar de eu não ter gostado tanto, eu recomendo pra todo mundo. Porque ele tem uma pegada muito importante, ele tem uma representatividade que é muito importante. Ele vai falar sobre um garoto que é trans, que é gay. Então a gente tem uma cultura latina também, que é muito legal. O sistema até de magia, né, uma fantasia, é muito interessante, mas tem algumas coisas na história que foram muito fracas pra mim. Eu acho que a parte fantástica, a trama, o plot twist, eu consegui ver anos-luz antes de acontecer, assim, não foi nada surpreendente. O romance, não é que o romance seja ruim, mas eu acho que ele se tornou algo muito sério, muito rápido, sabe? Eu acho que o autor tentou fazer os personagens serem muito loucamente apaixonados num intervalo de 3 dias juntos, sabe? Isso é impossível de acontecer. Eles poderiam realmente estar interessados um no outro, eu entendia isso. Eu gosto deles como casal, tá? Eu não desgosto do casal. Eu gostava das interações deles dois, mas eu acho que não tinha tempo de chegar ao nível de amor que eles chegaram no final da história, sabe? Então, eu acho que teve o aspecto do romance, acabou me desagradando, mas principalmente o aspecto da fantasia. Eu estava esperando muito mais da fantasia e eu acho que ficou muito fraco. A parte de representatividade é maravilhosa, mas a parte de fantasia é muito fraca, então foi um livro que muita gente, quase todo mundo que eu vejo ama, dá 5 estrelas, mas pra mim, infelizmente, não funcionou tão bem. Então é isso, gente, essa foi a tag, espero que vocês tenham gostado, né, das minhas respostas. Dê um like se vocês gostaram, deixem nos comentários as suas opiniões, né, sobre esses livros que eu falei, se você também deu 5 estrelas pra eles, se você tem ideias parecidas ou diferentes das que eu tenho. Deixa aqui nos comentários também quais são os livros 5 estrelas, né, de vocês que respondem as perguntas aqui dessa tag. Pode responder tudo aqui que eu vou adorar conversar com vocês no comentário. Já se inscreva no canal para receber novos vídeos e ajudar a divulgação, e ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me siga no Instagram, que é JuniorAndrade48, sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!